o mesmo conhecimento, a mesma pessoa, conhecendo do mesmo assunto, ele vai poder também atuar como perito judicial. A diferença é que o perito judicial ele também atua no curso do processo, e na hora que ele atua no curso do processo, ele pode atuar basicamente em duas fases. Basicamente em duas fases. Ele pode atuar na fase de conhecimento, e fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Então, vamos analisar cada uma dessas duas fases. Se ele estiver atuando na fase de conhecimento, o que o perito judicial ele faz na fase de conhecimento? Ele atua gerando uma prova técnica no processo. Prova técnica no processo judicial. Entenda que essa prova é consubstanciada no laudo técnico pericial, que se concretiza a partir da resposta aos quesitos elaborados pelas partes, pelo juízo e pelo MP, se houver. Então, gente, fica atento a essa questão aqui, porque você lembra que foi o assistente técnico que elaborou os quesitos lá atrás? Falei para você o seguinte, olha, o assistente técnico é o profissional responsável por elaborar os quesitos. Ele elaborou esses quesitos, quem vai responder esses quesitos? Quem vai responder os quesitos é o perito judicial. Ele vai ser a pessoa responsável por responder esses quesitos, que serão, então os quesitos vão ser elaborados pelo assistente técnico judicial, vai ser apresentado dentro do processo e o perito vai responder a esses quesitos. Fluindo, tranquilo, fácil, simples de se entender. Beleza? Então, ele pode atuar nessa fase de conhecimento e ele também pode atuar na fase de liquidação. Essa é uma das grandes diferenças dos profissionais que atuam aqui na área de perícia bancária, que normalmente vamos pensar o engenheiro. O engenheiro ele vai atuar na fase de conhecimento, gerando prova. Depois, houve perdas e danos. Essas perdas e danos foram convertidas em indenização, aí vai precisar de um perito ou administrador, contador, economista, para descobrir qual o valor que é esse negócio. Então, um dos benefícios, né, dos administradores, contadores e economistas é que ele pode atuar tanto na fase de conhecimento, gerando a prova técnica, quanto na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Por quê? Porque aí a prova já foi gerada, o juiz já deu uma sentença, agora precisa cumprir essa sentença. Então, ele pode atuar nessa fase também. Fase de liquidação, cumprimento de sentença. Quando ele estiver atuando na fase de liquidação ou na fase de cumprimento de sentença, ele vai estar... o objetivo aqui é encontrar um valor, né? Então, ó, na fase de conhecimento, o que o perito faz na fase de conhecimento? Ele vai atuar auxiliando o juízo, ele vai ser aquele profissional do artigo 147, vai estar gerando uma prova dentro do processo. E é importante você lembrar aqui, eu quero trazer essa discussão, a gente vai ter que avançar nessa discussão, mas em um outro momento, que é o seguinte, olha, aqui se atua como auxiliar da justiça, nos termos do artigo 149 do CPC. E esse auxiliar da justiça, o objetivo dele é criar uma prova que auxilie o juízo no seu convencimento sobre a verdade dos fatos. E eu quero que você lembre o tempo todo que isso aqui é uma verdade processual, verdade formal, tá? Verdade formal. Edilson, como assim? É uma verdade o que conseguiu ser provado, tá dentro do processo. Ah, mas e outro cara, eu acho que na verdade aconteceu isso. Mas tinha prova ali dentro do processo? Não, não tinha. Então não tinha, não vale. Entendeu? Então toma cuidado com isso aqui, porque às vezes eu vejo gente boa, tá? Gente do coração bom que ultrapassa os limites, porque acha que está ali para fazer justiça e acha que justiça é o que ele pensa que na cabeça dele é justiça. Então a gente tem milhares de anos estudando justiça, milhares de profissionais discutindo justiça o tempo todo, aí o cara acha que justiça é o jeito que ele acha que é a justiça e acha que o processo não existe para nada, que isso tudo foi inventado é bobeira e tem que ser a justiça da cabeça dele. Toma muito cuidado com isso, tá? Então a fase de conhecimento, fase de liquidação. Vou colocar em maiúsculo, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Beleza? Estão anotando isso daí, né? Aqui, na fase de cumprimento de sentença, atua determinando o valor monetário da sentença que foi emitida pelo juízo. Então, é o que eu falei para você antes. Diferentemente do engenheiro, que ele simplesmente... ou do médico. O médico foi lá, descobriu qual foi o limite da lesão. Ah, gerou essa determinada lesão, vai ter uma determinada indenização. Quem vai calcular? Agora vai precisar do administrador, do contador, do economista também para fazer isso daí, tá? Então, atua em determinando o valor monetário
da sentença que foi emitida pelo juízo. Em tese, toda sentença deveria ser líquida, mas não é isso que acontece na realidade. Às vezes, a sentença ela sai líquida. E aí precisa fazer a liquidação ou fazer o cumprimento dessa determinada sentença, tá? Nessa fase, pode ou não haver quesitos. Eu sempre falo o seguinte, olha, o normal é que não se tenha quesitos na fase de liquidação, na fase de cumprimento de sentença. Mas pode sim haver quesitos. Por quê? Porque podem haver questões que não foram decididas no processo de conhecimento. Porque a parte simplesmente não falou sobre isso lá no processo de conhecimento. E aí precluiu? Em tese, sim, mas como que vai ser cumprida essa sentença? Então, o juízo da fase de liquidação, de cumprimento, às vezes ele também tem que tomar decisões. E aí, se houver quesitos, você responde os quesitos normal, tranquilo, lindo, maravilhoso, sem problema nenhum.